Reviravolta, e essa notícia pegou todo mundo de surpresa na tarde agitada dessa sexta-feira. Dorival Júnior veio a público e expôs erro de Marcos Braz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira. Uma sexta-feira agitada, não só no Flamengo, mas também no futebol brasileiro. E eu chego, é claro, com muitas notícias do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o like no vídeo. É importante demais que vocês deixem o like aí no vídeo, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo tratando desse assunto porque não tem muito a ver com o Flamengo, mas tem a ver com a seleção brasileira, que às vezes respinga aí também no Flamengo por conta de alguns jogadores do Flamengo serem sempre convocados para a seleção. Hoje ficou definido que Carlo Ancelotti não será o técnico do Brasil no meio do ano, apesar de ter vazado informação de que havia um acordo e tal, aquela coisa toda. Ancelotti renovou seu contrato com o Real Madrid até 2026. E que vergonha passa o futebol brasileiro. O futebol brasileiro foi lá, entre aspas, se humilhou pro cara, se dispôs a esperar o cara, e agora o cara foi lá e renovou o contrato dele com o Real Madrid. Acho também que muito em consideração ao que está acontecendo na CBF, essa questão de presidente e tal, mas que vergonha passa hoje o futebol brasileiro. Bom, vamos mudar o assunto, já que eu estou falando de técnico, falar de técnico que está saindo do Flamengo, porque Leonardo Chereb, ele que é o técnico do Sub-20B do Flamengo, que inclusive deveria comandar o Flamengo aí boa parte da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já que a equipe principal vai estar em Orlando, a equipe que joga o Carioca é o Sub-20. E aí é basicamente o seguinte: joga o Sub-20, o técnico do Sub-20 vem, o Mário, né, vem para assumir o Sub-20 que vai jogar o Carioca. O Tite tá fazendo pré-temporada com o time principal em Orlando. Ele jogaria a Copinha, porém está de saída do Flamengo, indo para o América Mineiro para ser auxiliar técnico lá e disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora, já que eu estou falando de técnico, manter aqui na linha, falar do Dorival Júnior, porque o Dorival Júnior deu uma entrevista ao Globo Esporte, mano, e ele expôs o Marcos Braz, assim, grande, porque durante todo o ano foi falado que foi o Dorival Júnior que decidiu as férias, que as férias foram longas e tal, botaram tudo na conta do Dorival, o ano inteiro. E aí eu vou dizer, eu já sabia que não tinha sido Dorival, sabe por quê? O técnico, ele é um funcionário como os jogadores. Quem decide isso é o departamento de futebol. Aí ele disse assim, ó: nossa comissão técnica não tem nada a ver com a decisão. E pelo contrário, eu tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era que os jogadores se reapresentassem no dia 19 do 12, isso do ano passado, e com os treinamentos durante a semana e folgas sábado e domingos de dezembro, para começarem para comemorarem as festas de final de ano. Realmente foi um tema por vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação. Porém, não abriria mão do retorno no dia 19. Ou seja, esse papo que a diretoria falou o ano inteiro, de que, foi o Dorival, que o Dorival, que isso, que aquilo. Gente, nada disso. O próprio Dorival veio agora à tona aqui e desistiu. Obviamente, a diretoria não expôs isso publicamente, mas a gente sabe que vazou muito na imprensa aí, essa culpa caindo sobre o Dorival. Dorival veio agora e tirou dele da reta. Dorival foi esperto. Foi pro São Paulo, esperou ganhar, esperou ser campeão e ele tá falando, toda hora ele fala, toda hora ele solta alguma coisinha. E desde o ano passado a gente já sabia que estava tudo errado. Bom, vamos mudar de assunto, porque esse assunto já me deixa com raiva. Deixa eu falar agora sobre Léo Ortiz e Matias Vinha, porque assim, ao que tudo indica, essas negociações vão ficar para janeiro. Hoje é o último dia útil do ano, então assim, amanhã pode acontecer
dessa negociação ela ir para frente e amanhã fechar, e aí ser um presente de ano novo para a nação rubro-negra, já que na apresentação do De La Cruz estava escrito lá que o ano ainda não tinha acabado, então a gente pode ter uma surpresa quanto a isso aqui a qualquer momento. Por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal. Você que não é inscrito, cara, se inscreve, porque é óbvio, se o Flamengo fechar com o Vina ou com o Léo Ortiz, imediatamente, onde eu estiver, eu paro o que eu estou fazendo e abro uma live para falar desse assunto aqui, para trazer para vocês essa informação. Então, a informação é a seguinte: provavelmente vai ficar para janeiro, mas pode acontecer aí de hoje para amanhã essa negociação fechar e a gente ter aí um presente de ano novo para a nação rubro-negra. Por falar nisso, por falar em presente de ano novo, até hoje aí é o prazo para responder Everton Ribeiro. Ainda o Flamengo não respondeu e o jogador já está aí nas suas últimas 72 horas de contrato com o Mengão e a gente aguarda aí para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, mudar de assunto, falar agora de reviravolta, porque o que não era cogitado começa a ser cogitado pelo Flamengo, que é uma troca entre Thiago Maia e Fausto Vera. Deixa eu explicar a situação. O Flamengo quer emprestar o Thiago Maia para o Corinthians e comprar o Fausto Vera do Corinthians. E aí é basicamente o seguinte: o Flamengo empresta o Maia e compra o Fausto Vera. A situação é: o Flamengo descarta qualquer possibilidade de assumir a dívida que o Corinthians tem com os Estudiantes da Argentina. Inclusive, o presidente do Estudiantes da Argentina foi na imprensa e meteu o pau, mas falou um monte do Corinthians. Falou que eles são caloteiros, que eles não pagam. Falou que tá pensando até em ir na FIFA. Tá rolando isso aí no Corinthians. A situação é a seguinte: a ideia do Flamengo: empresta o Maia pro Corinthians e compra o Fausto Vera do Corinthians. E aí seria como se fosse uma troca. Outra coisa, o Corinthians não quer só o Maia. O Corinthians quer o Maia e o Mateuzinho. Então, assim, o Flamengo está conversando com o Corinthians sobre essa possibilidade de emprestar os dois jogadores. Se emprestar o Thiago Maia e o Mateuzinho, o Flamengo vai ter que ir para o mercado comprar também um lateral direito. Então, assim, o Flamengo está conversando, as conversas estão sim acontecendo para o Thiago Maia, porém, a situação do Corinthians ela vai de mal a pior. Jogadores aí falando que vão à FIFA, se eu não me engano, o Corinthians deve 88 milhões de reais em luvas e direitos de imagem. Então, assim, a dívida muito alta. A situação do Corinthians não é boa. E o Flamengo faz certo em não vender o Thiago Maia para o Corinthians, porque vai vender e não vai receber. Então, assim, empresta, compra o Vera e aí a gente vê o que acontece. Lembrando que o Corinthians vendeu agora também, né, um Moscado por 20 milhões de euros, que daria aí 100 e poucos milhões de reais. Eles vão conseguir aí ter um respiro, mas a situação dessa negociação é essa. E por que a gente disse que foi uma reviravolta? Porque o Flamengo não cogitava fazer uma negociação nesses moldes. Porém, o Flamengo mudou de ideia e já começa a entender a possibilidade de emprestar um e comprar o outro. Lembrando também que se o Flamengo empresta o Maia para o Corinthians, lá o Maia vai jogar mais, pode chegar uma proposta de algum outro time de fora e o Flamengo vender, e aí são tudo que vai escrito lá no contrato. Eles são experientes em fazer contratos e vão fazer um contrato muito bem amarrado e muito favorável também ao lado do Flamengo. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação também, mas isso aqui pode realmente acontecer. O Tite, ele queria, recebi informação de que o Tite, ele até aprova a contratação do Fausto Vera, e era meio que trocar um pelo outro, o Vera vindo comprado e o Maia indo emprestado para o Corinthians. Eu queria saber de você se você andaria para frente com esse negócio. Se você fosse o Flamengo, você andaria para frente com esse negócio? O que você faria se você fosse o Mengão? Não mexeria no meio-campo? Manteria Thiago Maia, Allen e Pulgar? Coloca nos comentários. Sua opinião é importante. Eu quero saber. Eu sempre leio os comentários para ver o que vocês estão falando por lá. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Você que não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É importante demais para o canal que você se inscreva. É importante demais para a gente vai até o final do ano aqui com vocês. Tem pelo menos mais 4 vídeos, né? 2 amanhã e 2 domingo pela frente. Pelo menos, é claro, que nós estamos de plantão. Caso o Léo Ortiz seja contratado, a gente abre uma live imediatamente. Caso o Vina seja contratado, a gente abre uma live imediatamente. Caso o Luiz Henrique seja contratado, a gente abre uma live imediatamente. Mas
Independente do que acontecer, nós estamos de plantão nessa reta final aí do final do ano. Já no começo do ano já começa a chegar os jogadores, então a gente vai estar de plantão também no aeroporto para receber os jogadores e transmitir tudo ao vivo para vocês, beleza? Então, ó, não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o likezão, porque vai ajudar bastante no trabalho, vai ajudar bastante no crescimento e, é claro, vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera.